BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este é o episódio do BD Law e Inovação. Aqui você vai acompanhar conversas com profissionais que estão liderando a transformação em suas áreas do universo jurídico ao ecossistema de inovação, passando por startups, legal techs, law techs, empresas e muito mais. Um espaço para explorar ideias, tendências e caminhos que conectam o direito à inovação. Estamos aqui com o Matheus Cavalcante, advogado, consultor sênior na WebDocs Brasil, especialista em tecnologia aplicada ao direito, com mais de 10 anos de atuação na intersecção entre direito e tecnologia, passando por Santander, Loft, a ASP e Lynch. Atua na aceleração da adoção de soluções jurídicas B2B. Palestrante na Finaló e ex-secretário-geral da Comissão de Startups e Tecnologia da OAB de São Paulo. Matheus, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Fala, Bedini, eu que agradeço pelo convite. Depois dessa apresentação ficou até sem graça aqui, mas super obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder dividir também algum conteúdo. Boa, chique demais, Matheus. Matheus, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória para a gente e o que é a WebDocs Brasil. Perfeito. Bom, eu, como toda pessoa muito inquieta, enfim, que deseja conhecer muitas áreas ao longo da vida, comecei estudando tecnologia, enfim, foi a minha primeira formação, tive bastante contato com isso, em especial com programação. Pouco tempo depois, decidi para a faculdade de Direito, por influência familiar, onde eu fui construindo a minha jornada acadêmica, enfim, experimentei muitas áreas, tive essa oportunidade, mas sempre fui um apaixonado por tecnologia, muito inquieto, com muitos desejos de resolver os problemas que eu comecei a ver no dia a dia ali relacionando os departamentos jurídicos. Então, tive a chance de passar pelas instituições que você comentou, dou foco especial aqui para a Associação dos Advogados de São Paulo, um lugar que não só me formou, mas me permitiu olhar a advocacia como essa área que, além de ser muito carente de serviços, essa área que precisava muito do apoio tecnológico para fazer bem suas atividades. E foi ali que eu tive a chance de começar a construir soluções, enfim, para a advocacia, e algo que foi muito relevante para mim. E depois disso, fui passando por outras organizações até chegar hoje na WebDocs, nessa oportunidade em que eu efetivamente faço o que eu gosto, que é apoiar departamentos jurídicos, advogados e advogadas a terem ali a tecnologia como um apoio nas suas rotinas, né, em especial com tarefas que são repetitivas. E falando já de WebDocs, aqui em especial, é uma empresa, enfim, multinacional, em especial nasceu no Chile, mas que já está atuante em toda a América Latina, tem uma operação no Brasil já há 4 anos, operando aqui, e que visa também atender departamentos jurídicos com necessidades mais orientadas ao jurídico consultivo, em especial com contratos, demandas jurídicas e todas aquelas partes residuais que acabam desaguando ali no departamento jurídico in-house, que quem atua sabe bem aí que chega de tudo. Então, é bastante dessa proposta da WebDocs. Muito legal, Matheus. Matheus, aproveitando já que você falou sobre contratos aí, do papel da WebDocs Brasil, queria saber o que é isso, que afinal de contas é o CLM, que o pessoal fala tanto, e se tem relação com a WebDocs, se vocês fazem isso, o que é? Sabe que, para falar o que é CLM, eu gosto muito de endereçar um problema inicial, que é, quando a gente pensa nas organizações hoje, como um todo, todas elas, né, visam ali produzir mais dinheiro, fazer, enfim, ter o seu lucro, né, aplicado. E tem um dado muito interessante que a International Association for Contracts and Commercial Management diz, num estudo que saiu no ano passado, sinalizando que entre 9% a 15% do valor total que as organizações produzem, né, de faturamento, acaba sendo perdido pela ineficiência com problemas de contratos. Seja porque multas ali são aplicadas porque não tem ninguém gerenciando esse contrato, renovações que são feitas sem que alguém esteja controlando, pela própria ineficiência das idas e vindas, ou seja, contratos é um problema financeiro nas organizações hoje, que tem muito dinheiro associado, se você fizer a conta aí dos 9% a 15%, pensando no faturamento dessas organizações. Então, quando a gente fala o que é CLM, é um problema financeiro, CLM é a resposta para resolver um problema financeiro das organizações. CLM, a abreviação,
da sigla em inglês Contract Lifecycle Management, que no português aqui a gente vai falar de gerenciamento do ciclo de vida de contratos. Gerenciamento do ciclo de vida de contratos é uma resposta para resolver um gargalo financeiro das organizações, que está associado à forma como os contratos são criados, gerenciados, armazenados como um todo nas organizações. Isso é uma questão muito séria e que plataformas como a WebDocs estão buscando resolver já há algum tempo. Muito legal, viu, Matheus? E, Matheus, eu queria saber, já que você falou um pouco do gerenciamento de ciclo de vida do contrato, eu queria saber quais etapas do ciclo de vida do contrato que a plataforma cobre. Esse é um tema muito legal, porque quando a gente olha para as vozes, né, do mercado, né, que também atuam, né, nessa área de CLM, cada um vai dividir de uma certa forma, mas eu vou trazer aqui a que eu gosto mais, que eu acho que é a mais didática e que abrange a maioria dos cenários das empresas. Então, quando a gente fala de CLM, normalmente a gente está falando das necessidades que são compostas num fluxo de solicitação inicial de um documento. Então, a forma como isso acontece, na maioria das organizações hoje é feito por e-mail. Então, alguém quer pedir para o jurídico, né, para formalizar um documento, é feito por e-mail. Então, a parte de solicitação, na sequência, a parte da construção desse documento. A maioria das organizações hoje tem lá uma pasta no SharePoint, no Drive, em algum lugar, com os modelos dos contratos, dos acordos, sejam eles quais forem, que são feitos manualmente. O CLM também vai cobrir isso, fazendo de uma forma automatizada. A fase seguinte seria a fase da negociação desse acordo, seja ele comercial ou não, que também normalmente é feito por e-mail, por aí, até pelo WhatsApp hoje em dia, mas o CLM também permite cobrir essa etapa com mais segurança, mais governança, mais velocidade também. Depois da negociação, a gente vai ter a fase ali de assinaturas desse documento, algo que a WebDocs também faz. Então, nós também somos ali um provedor de assinatura digital. Então, a gente também cumpre essa fase aqui. E, por fim, a última fase, que é a fase do armazenamento e gerenciamento desse documento. Porque depois que é assinado, todo documento gera suas obrigações. Então, a ideia é que esse documento não fique solto numa gaveta, num repositório, num arquivo, mas ele seja efetivamente gerenciado. Então, são essas as etapas que um CLM hoje deve cumprir. É claro que, em alguns casos, o CLM ele pode abarcar partes desse processo, algumas organizações vão fazer parte desse processo com outra ferramenta, mas a proposta é que um CLM completo consiga atuar em todas essas fases para apoiar as organizações. Isso é muito legal, Matheus. E, Matheus, eu queria saber, você já falou um pouco aí, por exemplo, dos e-mails que o pessoal costumava mandar, mas eu queria saber se tem mais alguma tarefa manual que um escritório consegue, um departamento jurídico, no caso, consegue reduzir a partir da utilização da plataforma. Bidini, sendo direto, assim, são muitas as atividades manuais que o escritório, o departamento jurídico podem reduzir utilizando o CLM, mas aqui eu cito algumas que são muito comuns. A primeira, a própria questão de solicitação, de recebimento das demandas. É muito comum que o departamento jurídico fique ali com o e-mail lotado, cheio de tarefas, sem poder aplicar SLAs para dizer o que é urgente, em meio a todas essas coisas que chegam. O CLM vai ajudar imediatamente nisso. Classificação imediata do tipo de demanda, SLA aplicado por urgência, ajudando o advogado a organizar no que ele precisa focar em meio ao incêndio que ele precisa apagar ali todos os dias. Essa é a primeira coisa ali, já ganha muito tempo com isso. Segundo, e muito importante, automação de documentos. A maioria dos advogados ali que atuantes em house precisam produzir documentos frequentemente. Seja um acordo de confidencialidade, seja fazer a revisão de um modelo de terceiro ou um modelo próprio de um acordo comercial, enfim, tudo isso passa pela construção de um documento. Um CLM pode tanto construir, automatizar isso para que o documento que era feito em 20 minutos, 30 minutos, seja feito em 5, em 2, e aí você já começa a ganhar bastante tempo, quanto também o CLM apoia na revisão. Então, quando o modelo é de terceiro, é muito comum que os CLMs hoje já tenham inteligência artificial, outras ferramentas suficientes para analisar o padrão do documento do terceiro e dizer se ele está de acordo ou não com a política da companhia. O CLM também faz isso hoje. E, por fim, o último destaque que eu dou, são muitos, mas esses são os principais. O destaque principal, assim, que eu gosto assim, de ganho, para departamentos jurídicos em especial, são os destaques de análise de contratos que são assinados. Então, quando alguém da empresa precisa olhar, por exemplo, exemplo agora, temos a reforma tributária, exemplo real agora. Certamente as organizações têm um legado de documentos ali que eles precisam olhar para o passado para entender quais eles precisam adequar, pensando nas cláusulas que fazem ali a incidência de tributos. Se eu tenho um legado de 5.000 documentos, e eu não tenho um CLM, por exemplo, no qual esses documentos estão inseridos,
que eu posso extrair esses dados mais fáceis para ver quais os documentos que eu preciso analisar e extrair insights de forma massiva, que é algo que o CLM permite, eu vou precisar olhar isso na mão. É completamente fora de questão e ia perder muito tempo fazendo isso se eu não tivesse uma ferramenta. Mas os departamentos têm uma ferramenta, facilmente conseguem lá aplicar filtros, fazer extrações massivas, usar a própria inteligência artificial do CLM quando disponível, para extrair esses insights muito rápido e trabalhar no que importa. Sensacional, Matheus. Cara, é muito legal isso, porque, deve trazer muito insight. Isso eu queria saber. Você já trouxe aqui um monte de ganho de produtividade também, o que ajuda aí na tarefa manual que você deixa de fazer. Eu queria saber, e a segurança jurídica nisso tudo? É olhada pela plataforma? Como que é? Excelente. Aqui eu vou falar de WebDocs Brasil, perfeito? Se você me permite, inevitavelmente preciso falar, porque segurança jurídica é algo que a gente valoriza muito. Não só porque é um tema muito em evidência hoje em dia, mas porque a gente entende que é o caminho para se oferecer soluções de muita qualidade e de credibilidade. Então, a segurança jurídica, aqui nesses casos, ela vai nascer em alguns aspectos. O primeiro deles, quando eu trago para dentro da plataforma atividades como o vai e vem de contratos que antes acontece por e-mail, a própria solicitação, os pedidos para dentro da plataforma, esse tracking das assinaturas. Quando eu coloco dentro de uma plataforma auditável, que está sob o domínio, o manto da companhia contratante, eu já começo a falar de segurança jurídica. Porque eu começo a ter o domínio daquilo que está sendo feito, sem estar em plataformas terceiras. Eu começo a unificar tudo isso na plataforma, fazendo com que o CLM ele seja a única fonte da verdade dessa organização. Eu sei quantos contratos saíram, eu sei quantos estão em assinatura, eu sei quais foram modificados, eu sei quais as cláusulas foram modificadas, e eu tenho tudo isso nessa fonte da verdade da companhia, tá bem? Não é do CLM, não é do advogado, é da companhia. Então, essa é a primeira vertente que eu enalteço aqui falando de segurança jurídica. O segundo ponto muito relevante, que aí fica associado à questão de segurança da informação, é que o WebDocs Brasil, por exemplo, trabalha com padrões de ISO, trabalha com a certificação SOC 2 do tipo 2, que está bastante relacionada a softwares, né? Enfim, é o padrão de serviço de software as a service no Brasil e no mundo. Mas eu destaco em especial a ISO 42001, que é a ISO que fala de inteligência artificial. Então, por exemplo, aqui na WebDocs Brasil, a gente tem essa ISO, que são padrões específicos de trabalho, que a gente é auditado, para manter essa ISO. E durante esse processo, por exemplo, de vai e vem de contratos, de aplicação de inteligência artificial, existe não só a garantia de que os dados que estão sendo compartilhados, os documentos que estão sendo inseridos ali, não vão ser usados para treinar o modelo da inteligência artificial, mas também existe a segurança, por conta desses padrões de ISO, de que essas informações não vão ser vazadas de nenhuma forma na internet. Então, existem hoje já métodos para os CLMs, mas aqui falo de WebDocs especificamente, para garantir segurança jurídica no que tange a informação, proteção das informações contratuais, como eu comentei aqui do ponto de vista de segurança da informação, proteção em relação ao vazamento de dados, inteligência artificial, e existe também a segurança jurídica relacionando o padrão de governança, que é tudo que eu colocar ali dentro, tudo que eu transitar, tudo que eu colocar para que transite no CLM, fique sob esse manto de governança corporativa. Sensacional, Matheus. E, Matheus, eu queria saber que tipo, você já mostrou também aqui, por exemplo, na parte, por exemplo, da reforma tributária, mas que tipo de informação estratégica que o departamento jurídico consegue extrair a partir da base de contratos na plataforma? Excelente. Exemplos claros, que nós temos como casos de uso. Quais as cláusulas, por exemplo, que mais podem oferecer risco, litígio, por exemplo? Porque os contratos, eles têm padrões. Quando eu começo a trazer isso para dentro da plataforma e eu começo a mapear, exemplo, quantos dos meus contratos são reajustados pelo IPCA, quantos são pelo IGPM, quantos são mistos? Quantos têm cláusula de multa, quantos não têm? Quantos são multa fixa, quantos são multas variáveis? E aí eu começo a ter padrões, eu começo a ter atributos desses documentos, isso vai me permitindo fazer análise, tem insights, e a plataforma vai ser muito eficiente em entregar isso, a fim de que eu comece a cruzar dados, porque tanto o WebDocs, quanto eventualmente outras ferramentas de CLM, entregam também uma visão de dados, em dashboards, e você começa a conseguir ter mais clareza para enxergar esses padrões. Exemplos, contratos de prestação de serviço feitos em São Paulo, na comarca de Barueri, exemplo, tem uma incidência maior da aplicação de multa.
do tipo fixa. Comecei a ver que é um padrão, porque eu já estou usando a ferramenta ali há 1 ano e meio, 2 anos, vi que isso começa a acontecer com frequência. Vi que os contratos do Rio de Janeiro, especificamente cidade de Macaé, por exemplo, eles têm um padrão ali de não serem renovados na data, ocasionando multa do tipo específico. Esse é o tipo de insight que a gente começa rapidamente a abstrair do repositório quando se tem um CLM. Sensacional, Matheus. Matheus, cara, eu adorei a conversa aqui, gostei muito mesmo, e é muito bacana aprender sobre isso, e você explica de uma maneira muito boa. Você é bem didático. E eu queria agradecer aqui a sua presença no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem um contato para deixar o pessoal que quiser conversar com você e conhecer mais ainda sobre a WebDocs. Claro, super obrigado, Bidini, pelo espaço. Eu tenho um contato, sim. Eu vou deixar aqui o meu LinkedIn, vocês podem me procurar lá como Matheus Civita Cavalcante, eu tenho esses 2 sobrenomes, mas lá no LinkedIn eu estou como Matheus Civita, vocês podem me procurar, Matheus sem H, C-I-V-I-T-A, e também tem o meu e-mail, que é mcivita@webdocsclm.com. Podem me chamar, vai ser um prazer para a gente poder conversar. Eu adoro tomar cafezinho, vai ser um prazer se vocês quiserem chamar para a gente bater um papo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, viu, Matheus? As ordens. Obrigado você, Bidini. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.